Bora lá, galera, mais um vídeo aí do nosso podcast Professor Milton Silva Filosofando, e hoje nós vamos falar aí sobre as formas de poder, as divisões de poder dentro aí da esfera política, tá? Não se trata aí das esferas do poder executivo, legislativo e judiciário, mas sim as formas de poder dentro de uma sociedade, tá? Quando nós falamos em formas de poder, nós falamos aí o meio onde os indivíduos, tá, se servem para conseguir aquilo que desejam. E podemos destacar aí, usando a clássica forma do Montesquieu, da divisão do poder tripartite, entre três formas de poder, que seria o poder político, o poder econômico e o poder ideológico, tá? Vamos falar aí do primeiro poder citado aí, que é o poder político. O poder político é aquele que vai se utilizar, ter posse dos meios que permitem a ele ter a coerção social. O que quer dizer coerção social, galera? É a possibilidade da utilização da força física, que ela é considerada legal, ela é autorizada pelas regras, pelas normas que são vigentes na sociedade. O poder econômico, é claro, é aquele que vai se utilizar de ter a posse dos bens que são socialmente necessários para que eles consigam ter a prática, o poder de indução dos indivíduos que não têm, aqueles que faltam, a adotar ou a defender como certos, como justos, o comportamento das sociedades. Então, o cara que não tem a posse do meio de produção, que é obrigado a vender a sua força de trabalho, vai incorporar os princípios da classe dominante, porque sem o trabalho ele não vive e ele acaba achando que é um empreendedor, mas na verdade ele está sendo um cara que está trabalhando aí sem as garantias trabalhistas, né? Haja vistas aí aqueles que trabalham aí com serviços de aplicativo, até mesmo aí de serviços como Uber e outras formas de poder aí de controle social do trabalho. E o poder ideológico é aquele que vai se utilizar das ideias, dos valores, da doutrina, da crença, da religião, dos meios de imprensa, ok? Que vão induzir as pessoas a incorporarem essas ideias, tá? Essas formas de poder, elas vão atribuir, elas vão ter alguns pontos em comum, como vai dizer aí o filósofo, tá? Norberto Bobbio. Ele vai dizer o seguinte: as formas de poder contribuem de forma conjunta para instituir sociedades desiguais, divididas em fortes e fracos, com base no poder político em ricos e pobres, com base no poder econômico em sábios e ignorantes, e com base no poder ideológico genericamente entre superiores e inferiores. O Bob escreve isso no Estado, Governo e Sociedade, na página 83. Então, o poder econômico ele tem a preocupação de garantir o quê? O domínio da riqueza, controlando as forças produtivas, os meios de produção, ok? O poder ideológico vai ter a preocupação em garantir o domínio do conhecimento, ok? E o poder político vai ter aí o controle de coerção social, de consenso social, o poder de fazer com que as pessoas sigam as leis. Dos três poderes que são colocados aí, o poder político é o principal. Por quê? Porque o poder político, segundo Bobbio, em toda a sociedade
de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder no qual todos os demais estão de alguma forma subordinados. Todos nós estamos subordinados ao poder político, tanto aqueles que estão no poder ideológico, tanto aqueles que estão no poder econômico, tá? O poder político, segundo Bobbio, é o sumo poder, isto é, o poder cuja posse vai se distinguir em toda a sociedade. E o grupo dominante, de fato, o poder coativo, que coage e obriga pela força, é aquele que todo grupo social vai necessitar para defender-se de ataques extremos ou impedir a, a própria desagregação interna. Ok? Então, o poder político é o poder que vai controlar. Eu queria ter o poder agora de calar este cachorro, né? E eu começo a gravar, ele começa a latir, é incrível. Minha voz deve irritá-lo. Mas enfim, estamos encerrando aí esse primeiro podcast sobre a política, né? Nós vimos aí a política, os conceitos de política, a questão do poder e as divisões de poder, ok? Nós vamos começar a discutir aí sobre o Estado, tá? Como foi criado o Estado, qual foi sua origem, quais as concepções existentes de Estados, quais são os regimes políticos, qual a relação entre sociedade civil e Estado. Peço a vocês que acompanhem, curtam, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.